Oiê, bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver vendo esse vídeo. Meu nome é Patrícia Santos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história com o crochê. Então, eu sou do Rio de Janeiro, da zona oeste do Rio de Janeiro. Hoje eu tô com 39 anos. Eu aprendi a fazer crochê com 20, 21 anos na faculdade. Uma amiga minha começou a me ensinar a fazer barradinho em pano de prato. Só que a gente não tinha muito tempo para ficar fazendo, então ela me ensinou a fazer os pontos básicos, né, no barradinho do pano de prato. E nessa época ainda não tinha muita essa coisa toda do YouTube, das videoaulas. Então eu comecei a pesquisar e comecei a comprar revistas. Eu comprei várias revistas de crochê, que hoje em dia quase ninguém tem, né? Comprei bastante revistas de crochê e aprendi a tirar os gráficos, a olhar os gráficos e interpretar os gráficos. Comecei a fazer um monte de coisa porque eu gostava muito, então eu gosto muito, né? Comecei a fazer bastante coisa. Fiz vários tapetes muito torto, fiz tapete com linha fina, não entendia nada, mas fazia bastante coisa. Só que nesse de você não entender nada e fazer bastante coisa, você vai aprimorando, você vai aprendendo, você vai errando, vendo onde você errou. E aí você vai aprendendo, né? Até que começou a era do YouTube, das videoaulas, e aí facilitou um pouquinho a nossa vida, né? Só que até então eu não trabalhava com crochê. Eu sou técnica de enfermagem, eu trabalho como técnica de enfermagem, trabalho em dois lugares, né? E sempre tive o crochê como hobby. Fazia pra mim, fazia pra presentear, fazia pra família. Às vezes, quando né, a situação apertava um pouquinho, eu precisava de uma renda extra, eu vendia alguma coisa por encomenda, mas era um jogo de banheiro em um mês que eu fazia. Não era nada assim profissional, profissional. Aí nessa altura do campeonato eu já estava, né, com a técnica bem apurada, já fazia muito bem meus tapetes, meus trabalhos. Pegava algumas encomendas de vez em quando para ter uma rendinha extra, mas era bem pouca coisa mesmo que eu fazia para vender. Era mais mesmo para mim ou para presentear. Até que há 2 anos, eu quebrei o joelho, praticando esporte, quebrei o joelho e precisei passar por uma cirurgia onde eu coloquei 6 parafusos. E nessa cirurgia eu precisei ficar 2 meses sem andar. Eu fiquei 6 meses de licença médica do meu trabalho, mas 2 meses foram sem colocar o pé no chão, 2 meses só na muleta, e a maior parte desse tempo eu passava no sofá. Foi então que eu comecei a pegar todo o meu material que eu tinha de barbante em casa, colocava em volta no sofá e ali eu ficava sentada no sofá fazendo meus crochês. E amigurumi, eu já fazia alguma coisa de amigurumi. Nessa época estava próximo ao dia da Nossa Senhora, né, que é a padroeira do Brasil. Eu fiz alguns amigurumis de Nossa Senhora e postei. E aí o pessoal do meu trabalho começou a querer comprar e tal. Eu falei, bom, eu tô aqui internada nesse sofá, vou fazer algumas coisas para vender. E aí onde eu peguei todo o material que eu tinha e comecei a fazer o que eu podia fazer ali, eu fui fazendo. E fui postando e a galera foi querendo comprar. Aí eu comecei, nossa, eu acho que dá pra fazer um dinheirinho extra bom com crochê. Acho que dá. E aí eu comecei a ficar vendo vídeos, né, no YouTube, tava com bastante tempo livre para isso, né? Aí comecei a ficar vendo vídeo do YouTube das meninas que trabalham apenas com crochê, que se dedicam, né, ao crochê, que não trabalham fora, que trabalham só com crochê. Aí eu comecei a ver, nossa, porque assim, às vezes as pessoas têm muito o costume de falar, né, ah, crochê é muito bonito, pena que ninguém dá valor. E a gente acredita nisso, né? Eu acreditei por muito tempo nisso. Ah, crochê não dá para ser trabalho, porque ninguém dá valor. Era as falas que eu escutava e que eu acabei acreditando nisso.
E quando eu comecei a ver esses vídeos das meninas que trabalham apenas com crochê e vivem com isso, eu comecei a ter outro olhar pro crochê, né? Eu acho que dá, hein? Eu acho que pode dar certo. Se dá certo na vida das outras meninas, por que não? E é uma coisa que eu amo tanto fazer, né? É tão prazeroso que não chega a ser trabalho, né? É um prazer estar fazendo o crochê. Comecei por que não? E é um trabalho que é um sonho para quem trabalha fora, né? Imagina, poder acordar, tomar o seu café, se quiser trocar de roupa você troca, se quiser ficar com o seu pijama você fica e tá ali trabalhando, poder trabalhar assistindo seus filmes, seus vídeos. Aí eu comecei, não ter o deslocamento, porque eu trabalho em 2 lugares. Um é bem próximo à minha casa, mas o outro é bem distante da minha casa, então eu levo 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar. Só aí você já tira 5 horas só de deslocamento, né? E poder ter esse prazer de trabalhar em casa com uma coisa tão prazerosa que é o nosso crochê, começou a me despertar isso. Comecei a ver que dá certo, comecei a ver que tem pessoas que levam o crochê a sério, que é um trabalho, e comecei a falar, opa, eu quero. E foi onde eu comecei a levar o crochê a sério, o que eu levava apenas como hobby, o que eu levava apenas como presente, eu comecei a levar a sério. Aí foi onde já tem 1 ano e 3 meses que eu comecei a trabalhar realmente com crochê. Lógico, conciliando ainda com o meu emprego da enfermagem, porque eu sou servidora pública, né? Então eu não pretendo, né, largar o meu trabalho, né, a minha matrícula pública, mas eu quero levar o crochê mesmo como profissão. E há 1 ano e 3 meses eu tô levando o crochê como uma profissão também. E eu vou conciliando a enfermagem junto com as minhas folgas, o crochê. E assim eu tô, nesse tempo todo, todo mês comprando barbantes, né? Compro uma quantidade que eu não utilizo naquele mês todo, então vai acumulando de mês a mês para conseguir fazer o estoque aos poucos. Não tenho ainda um estoque, mas aos poucos a gente vai fazendo. A maioria das minhas vendas são dentro do meu trabalho. Eu levo para o meu trabalho, eu posto, eu trabalho com muitas mulheres, né? Fica até a dica, né? Para quem está com dificuldade de vendas, tem um postinho de saúde perto da sua casa, tem um hospital. Vai lá, faz uma visita, leva sua malinha com suas peças, faz uma visita. É um ambiente que tem muitas mulheres, né? Então facilita as nossas vendas. Então eu tenho vendido assim. A maioria das minhas vendas são assim, com as próprias colegas de trabalho. Eu levo para o meu trabalho, ou então eu posto nas minhas redes e elas vêm, né? Eu tenho feito 1 vez por semana, eu posto tudo que eu fiz durante a semana e disponibilizo lá para venda. Faço uma ação de vendas, né? Toda sexta-feira eu posto no meu Instagram, no meu WhatsApp, tudo que eu tenho ali disponível à pronta entrega. Eu só tenho trabalhado a pronta entrega. Já fiz muita coisa por encomenda, mas por encomenda, ainda mais para quem trabalha fora, é complicado, porque aperreia muito a nossa mente. A gente fica ali com aquela tensão da data que tem para entregar e a data que eu tenho que trabalhar fora e às vezes não dá. E acaba que você fica com aquilo na cabeça, fora que não otimiza muito o meu tempo, né? Porque como eu não tenho muito tempo, o tempo que eu fico ali procurando gráfico, procurando uma videoaula do que uma cliente pediu em específico, eu posso fazer já os modelos que eu já tenho de cabeça, que rapidinho eu faço. Acaba produzindo muito mais sendo em pronta entrega do que eu iria produzir se fosse por encomenda. Porque a encomenda acaba sendo modelos muito específicos, com medidas muito específicas, e aí você acaba tendo às vezes que desmanchar e fazer de novo porque não deu a medida certa que você calculou que daria. E sendo pronta entrega não, pronta entrega você já tem mais liberdade
para fazer na medida que você fez mesmo e dar o preço de acordo com o que você está fazendo ali. E é isso. Agora eu tenho trabalhado dessa forma, de pronta entrega. Toda semana eu posto o que eu tenho e tá dando certo e é o que eu quero, continuar dessa forma. Agora com videozinhos para vocês, vou tentar mostrar minha rotina aqui dessa forma que eu concilio o trabalho fora com o crochê. De repente inspira algumas pessoas aí que também estão nessa mesma transição que eu, ou que tem medo de como trabalhar fora, acha que não vai dar conta de fazer o crochê além do trabalho. E espero que vocês se inspirem também um pouquinho aqui, assim como eu já me inspirei muito e continuo me inspirando na vida de muitas crocheteiras aí. Assisto muitos vídeos, gosto bastante e me inspiro bastante para chegar até aqui agora e tá conseguindo trabalhar com crochê, que para mim é super prazeroso poder estar trabalhando com crochê. E é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Fiquem comigo, assistam os próximos vídeos. E é isso aí. Até o próximo vídeo.